Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Glória a Deus, aleluia. Quero convidar você aí no seu lugar, sentado. Estenda a sua mão para cá. Eu quero que você interceda pela minha vida. O pedido que eu fiz ao Senhor foi de que eu pudesse ser canal de bênção sobre a sua vida. Por isso eu te peço, intercede pela minha vida nessa noite. Querido Deus e Pai, estou à sua disposição, Senhor, para ser canal de bênção às nossas vidas, aqueles que estão aqui na casa e aqueles que estão assistindo, Senhor. Meu Deus, guarda a minha vida e permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo fale. É o que eu te peço e já te agradeço, em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, a ligar a sua Bíblia no livro do Êxodo, o capítulo de número 25, a partir do verso de número 10. Que diz assim: também farão uma arca de madeira de acácia, de 2,5 côvados, que será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura, e de 1,5 côvado a altura. Verso de número 11: de ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora, cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Verso 11: fundirás para ela 4 argolas de ouro, e porás nas 4 pontas da arca 2 argolas de um lado, 2 do outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirá de ouro. Verso 14: e meterás as varas nas argolas ao lado da arca, para se levar para o meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás a arca o testemunho que eu te darei. A arca, ela é um objeto de muita importância para o povo hebreu. Deus dá a orientação para Moisés de exatamente como deveria construir essa arca. Todos os detalhes, o tipo da madeira, o revestimento dessa madeira. Feita todos esses detalhes da arca, eu quero chamar a vossa atenção de que a arca, ela significava para eles exatamente a presença de Deus. Construída essa arca, todas as vezes que o povo de Israel ia para uma batalha, eles colocavam na frente, no fronte, a arca. E quando eles levavam a arca, a vitória era certa. Eu quero compartilhar detalhadamente essa questão da arca e quero levar a um raciocínio de que a arca, o significado dela sendo a presença de Deus, muitas das vezes acontece em nossas vidas, de que um problema financeiro, ou às vezes uma situação de relacionamento, tem dia que a gente está muito mal, tem dia que nós estamos muito bem, tem dia que nós estamos muito crentes, e outros os dias nem tanto. A gente de repente participa de um culto muito abençoado, amanhece a segunda-feira com um monte de problema, um monte de conta para pagar, e aí você já não está tão bem assim. Não diferente era o povo de Israel. Dias estavam muito bem,
E eles iam para a guerra com essa arca e venciam as batalhas. Outras vezes, não precisa levar a arca. Vamos lá para a guerra, o povo é pequeno, a gente vai vencer. E eles perdiam a batalha. Mas os seus inimigos também entenderam isso. Então quando a arca está com eles, eles ganham a batalha. Prepararam para que assim que eles vencessem uma batalha, eles iam roubar, retirar a arca do povo hebreu. E assim foi feito. Primeira guerra que o povo de Israel perdeu, eles tomaram essa arca, os filisteus levaram essa arca. Fui ajudado hoje pelo meu colega de pastorado, de que é o seguinte, Levi, é interessante observar, de que foi na época do profeta Eli, que a arca foi tirada. Saul foi rei nessa época. Saul reinou por 42 anos sem a arca, ou seja, sem a presença. Logo, a gente pode fazer muitas coisas sem a presença de Deus, mas é interessante de que há algo que é consagrado ao Senhor, e se ele é consagrado ao Senhor, tem ali detalhes importantes para ser observado. Logo eu entendo que a vida para mim é sagrado. Eu não posso atentar contra a minha vida. Isso é sagrado. O nosso casamento, ele é sagrado. Nós não podemos atentar contra o nosso casamento. Os nossos filhos, eles são nosso pelo termo só, mas ele é do Senhor, confiado a nós. Logo, ele é sagrado, o nosso filho. Se é consagrado, se é sagrado o nosso filho, entenda que até na educação a gente tem que ter cuidado, porque não é nosso. Em algum momento nós vamos ter que apresentar diante de Deus. Eu te dei um casamento, o que você fez dele? Eu te dei esses filhos, cadê o que você fez dele? Nós teremos que prestar conta diante de Deus, diante da sociedade, aquilo que Deus nos confiou. Logo, isso é sagrado diante de Deus. Posso ouvir o amém? O povo filisteu leva essa arca e eles levaram para um templo. Colocado a arca nesse templo, o Deus que estava dentro desse templo era o Deus Dagon. Colocada a arca nesse templo, fecharam as portas e foram para casa. No outro dia de manhã, quando chegaram lá, o rei Dagon estava caído em frente à arca. E eles pensaram assim, deve ter batido um vento, aconteceu alguma coisa. Nós vamos colocar o Dagon de novo, o Deus Dagon em pé novamente, e está tudo certo. E colocaram. No outro dia, foram lá no templo novamente. O Deus Dagon estava caído de frente da arca, sem a cabeça e sem os braços. Eles perceberam que algo diferente está acontecendo. Algo estranho está acontecendo. Começou-se uma proliferação de muitas pragas. Dentre elas, ratos, muitos ratos. E eles, assustados com aquilo que era para ser bênção na vida deles, se tornou derrota na vida deles. E aí eles transportaram essa arca para uma outra cidade, também dos filisteus. Chegando lá, o povo também, acometido de todo tipo de doença, inclusive um mundo de ratos no meio deles. Enviaram para uma outra cidade, e aí o representante daquela cidade disse o seguinte: vocês estão nos provocando, já deu errado ali, já deu errado lá, e agora vocês mandam para cá. Entenda de que a presença de Deus estava causando estranheza no meio deles. A arca fica com os filisteus durante 7 meses. Repita comigo, 7 meses. Eu queria que você registrasse isso.
Abra sua Bíblia. No livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20, o verso de número 17, que diz assim: nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede a salvação que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temas, não assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Quando eles estavam de posse da arca, o povo hebreu de posse da arca, eles eram abençoados, eles venciam guerra. Entenda que a peleja em que nós estamos passando, seja ela qual for, financeira, relacionamento do casamento, relacionamento com os filhos, eu não sei qual é a tua peleja, o meu Deus está falando assim, viu? Essa peleja não é sua. Deixa eu repetir para você, registrar isso. A angústia que você está passando, aquilo que está te tirando o sono, aquela angústia, aquela sua peleja, o meu Deus nessa noite está lhe falando: ei, aquieta teu coração, essa peleja não é sua, mas é de Deus. Não é com a força do braço, mas é entendendo que há causas que só o Senhor resolve. Aquilo que tem lhe causado dificuldade para continuar, o nosso Deus, Ele fala muito claro ao teu coração nessa noite: essa peleja não é sua. Posso ouvir um amém? A arca só causando dificuldade aos filisteus, eles decidiram mandar essa arca embora. Eles fizeram um carro novo, pegaram 2 vacas, tiraram os seus bezerros. Eu fui ver algum tempo atrás uma criação de vacas. E é interessante quando eles chamam de apartar bezerro. Eles tiram o bezerro para que possa tirar o leite da vaca, para tratar da vaca, tratar do bezerro e apartar o bezerro. Tanto o bezerro chora, quanto a vaca chora. Ali eles estavam já fazendo um sacrifício dos animais. Tiraram, apartaram o bezerro, colocaram 2 vacas, guiando aquele carro novo, colocaram a arca em cima e colocaram em destino de uma cidade aonde era do povo hebreu. E colocaram 2 anciãos para que pudesse acompanhar de longe o caminhar dessa carroça, para que ela não se perdesse nem para a direita nem para a esquerda, e continuaram observando de longe. Essa carruagem chega na cidade de Quiriate. Chegando lá, eles conheciam aquilo tudo, pelo menos de ouvir falar. Eles sabiam o significado da arca e falaram assim: agora a arca está de volta conosco. Chamaram um camarada por nome de Abinadab. Abinadab, a arca vai ficar na sua casa. E chamaram Eleazar, um dos filhos de Abinadab. Oraram sobre ele, consagraram ele para que ele ficasse cuidando da arca. Esse garoto não tinha entendimento, ele não conhecia isso tudo. Pegaram a arca, colocaram num canto, e ali era um outro móvel qualquer da casa. Embora revestido de ouro, embora tinha um entendimento daquilo ali era a arca de Deus, a presença de Deus, mas não deu a devida importância. Aquela arca tornou-se um móvel qualquer. Eu ouso dizer que fazia parte lá do porão. Estava lá, de vez em quando, olhei e dizia: eu preciso tirar o pó lá daquela peça de madeira revestida com ouro. Tem coisas que é sagrado na nossa vida que nós estamos tratando de qualquer maneira. Ei,
precisa saber o que é de trono dentro da nossa vida. E de repente, essa arca fica na casa de Abinadab por 20 anos. Eu queria que você repetisse comigo. Por 20 anos. A arca fica na casa de Abinadab. A gente podia melhorar isso. Por 20 anos, a arca fica na casa de Abinadab. Davi se torna rei. Ele com 3 meses de reinado, com 30 anos de idade, ele fala, não, pera um pouquinho, eu preciso, para aquilo que eu vou enfrentar, eu preciso da presença de Deus no reinado. Eu preciso trazer a presença de Deus para cá. Jesus te trouxe a esta reunião de hoje, não como uma reunião qualquer, para você entender que você precisa trazer para o teu coração, para a tua vida, para o teu casamento, para tudo na sua vida, a presença de Deus. Davi monta um carro novo e pega 2 bois novos e vamos lá buscar a arca. Foram na casa de Abinadab, vim buscar a arca porque essa arca precisa estar lá em Jerusalém, onde vai ser a sede do meu governo. Preciso trazê-la para cá. Abinadab entrega e aí coloca um dos filhos dele por nome de Uzá para acompanhar aquela arca junto com o rei. E um desses bois tropeça numa pedra, a carroça balança e Uzá vai tentar segurar para que a arca não caia. Nesse momento, Uzá é morto na hora. Davi, assustado com aquilo, ele olha e fala assim, por que isso aconteceu? O que nós estamos fazendo de errado? Eu estou transportando a arca. Tem a casa de alguém que a gente possa deixar essa arca? Até a gente procurar entender isso tudo. Ah, mas tem aqui a casa de um camarada chamada Obed-Edom. Obed-Edom significa adorador de Edom. Obed, nós íamos trazer aqui a arca de Deus, porque aconteceu um problema ali na estrada. A casa mais perto é a tua, nós vamos deixar aqui na sua casa. Ele era adorador. Claro, coloque aqui, traz aqui para perto, coloca na minha sala. E ali, quando chegaram lá, o problema que Obed tinha era de que a esposa dele era fértil, ela não podia gerar filhos. Nessa época se entendia que uma mulher era abençoada quando ela gerava filhos. Logo, a mulher que não gerava filhos, ela estava debaixo de maldição. Agora, a situação de Obed-Edom, além da esposa que não gerava filho, estava tendo uma seca na época, não tinha nada, não produzia nada, tudo estava muito difícil, o vilarejo estava em dificuldade. Agora a presença de Deus entra dentro da casa de Obed-Edom. 3 semanas para frente, a esposa de Obed-Edom fala algo diferente. Estou grávida, sintomas de gravidez, estou grávida. Sabe aquele negócio que assim, de repente, estava grávida? Não tem assim, uma vez falaram para mim, a pessoa comentando de uma família, eles estavam namorando, de repente engravidou. Sabe aquele negócio? Era já essa situação, sabe aqueles namoro errado? Era esse caso aqui, ó. De repente, a esposa de Obed-Edom engravida. Obed-Edom começa a perceber que toda a plantação começa a produzir. A casa de Obed-Edom começa a prosperar em tudo. Mais do que isso, as famílias daquele vilarejo todo começam a prosperar em tudo. As vacas começam a produzir, os bezerros, tudo começa a produzir, fica tudo muito lindo. E agora isso chega lá para Davi. A arca da aliança na casa de Obed-Edom está prosperando, Davi. Ele olha e fala assim, mas só faz 6 meses que a arca está lá. Repete comigo, 6 meses.
A arca estava na casa de Abinadab, 20 anos, nada aconteceu. A arca agora na casa dos filisteus, 7 meses, só desgraça. A arca na casa de Obed-edom, 6 meses, tudo de lindo acontece. O Senhor, o nosso Deus, Ele quer visitar a tua vida com a presença dEle, mas precisa de verdade você honrar a presença dEle. Posso ouvir um amém? A arca, a presença de Deus, agora dentro da nossa casa. Davi vai pesquisar o porquê, o que deu errado. E ele descobre que quem não poderia ter feito um carro novo para transportar a arca, tem que obedecer os princípios de Deus. A orientação é de que a arca só poderia ser transportada pelos levitas. O porquê que tinha aqueles varais que diz o texto que nós lemos? É porque ali os levitas colocavam no ombro e transportava aquela arca com todo cuidado. Não se colocar num carro de qualquer maneira. Há princípios que precisamos obedecer. O princípio de honra o teu pai e a tua mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. Isso é um princípio. Não adulterarás, isso é um princípio. E quando a gente obedece os princípios, a gente entende que o Senhor, o nosso Deus, Ele abre as comportas dos céus e nada atrapalha a bênção chegar na nossa vida. Peguei um Uber há um tempo atrás e em cima do painel tinha uma réplica de uma arca. E aí me chamou a atenção, aquilo tudo douradinho em cima do painel. E eu falei: o que é isso em cima do seu painel? Ele falou assim: é a arca da aliança. Eu falei: e você sabe qual é o significado disso? Ele falou assim: a presença de Deus está dentro do meu carro. Eu falei: esse aí entendeu. Tem algumas pessoas que deixam a Bíblia aberta num móvel, no Salmo 91 ou no Salmo 23. Deixa eu te dar um recado, isso não significa nada. Isso não te ajuda em nada. Só empoeira, só estraga a página, deixa marrom a página. Não é a coisa materializada, mas é aquilo que a gente vive. É você entender que a presença de Deus está na sua vida. Faz parte de você. Todas as pessoas têm prazer de estar com você, porque a presença de Deus faz parte da vossa vida. A presença de Deus faz parte do seu vocabulário. A presença de Deus está dentro da tua casa. A presença de Deus está nos teus filhos. É diferente, a professora fala: tem algo diferente no seu filho. E descobre que a presença de Deus está lá na sua casa e logo contagiou os seus filhos, e os seus filhos estão andando no meio de vários garotos, mas a presença de Deus anda com os nossos filhos. Posso ouvir um amém? Glórias a Deus. Quando recebi a orientação de que eu estaria ministrando nesse domingo, a palavra do pastor Ladentim para mim foi do seguinte: Levi, transmite aquilo que está ardendo no teu coração. Fazem 4 meses que está ardendo no meu coração a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu não consigo ser um bom pai, eu não consigo ser um bom marido, eu não consigo, se não for a presença de Deus na minha vida. Há uma necessidade da gente viver isso. Há uma necessidade da presença de Deus na nossa vida. Sabe aquelas pessoas que são amargas? São pessoas sem a presença de Deus.
eu tenho dia que eu sou o marido amargo. E a Léia fala: bem, vai orar. Ter a presença de Deus é você ser guiado pelo Espírito Santo. Preciso confessar uma falha. E eu fico muito à vontade, não tenho vergonha de confessar os meus erros. Não sou correto, sou falho. Cuidando do departamento social da igreja, recebi um texto de um rapaz que a fala dele é o seguinte: a pastora Cris me mandou o texto dele, e eu lendo, ele falava assim: pastor Levi, que eu fiz o contato com ele, falou: pastor Levi, eu não quero ser membro da Poema, eu só estou precisando de uma cesta básica. Quando eu recebo um pedido de cesta básica, eu costumo fazer uma triagem. Por que dessa triagem? Eu quero saber quantas pessoas tem na casa, se é só a mãe, se é com o marido junto, se tem crianças. Porque se tem criança, não é só arroz, feijão e mistura. Tem que ter umas guloseimas, tem que ter aquela bolacha recheada, tem que ter aquela bolacha wafer. Eu gosto, o gordinho gosta de uma bolacha recheada, as crianças também. Criança come uma coisa diferenciada. E a gente gosta de fazer essa triagem para saber exatamente qual cesta levar. E aí, feita essa triagem, aí tem a prioridade da irmã que está lá com 4 crianças, tem outra que está com 3, tem outra que está sem o marido, tem outra que está... E aí foi prioridade. Faz uma semana e eu não levei a cesta para o rapaz. Essa madrugada, para amanhecer o dia de hoje, eu tive um sonho. Eu sonhei de que eu pegava uma cesta básica e a hora que eu chegava na porta da casa para entregar, a pessoa que recebia falava assim: mas eu estava precisando tanto dessa cesta. Eu acordei, falei: Jesus, eu sou guiado pelo Teu Espírito. Mostra para mim, Senhor, quem é essa família que está precisando de uma cesta básica? Eu sou direcionado pelo Teu Espírito. Mostra para mim, Senhor, a presença Sua faz parte da minha vida. Mostra quem é essa família. E Deus me respondeu: Levi, eu já te mostrei. É aquele rapaz. Entenda isso, de que na verdade a nossa vida tem que ser guiada por Deus, até para uma correção. Há coisas na nossa vida que a gente faz no automático, mas quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, as necessidades te tocam. As coisas chegam até você, porque sabe que você é a resposta de Deus para aquela pessoa. Posso ouvir o amém? Entenda de que a gente só precisa definir quem está entronizado ou o que está entronizado em nós. Se é a arca da aliança, ou seja, a presença de Deus, se é Ele que está nos guiando, nos conduzindo, tudo é diferente. A nossa resposta é diferente. E eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia ou ligar no Evangelho de Lucas, o capítulo de número 17, o finalzinho do verso de número 21, que diz assim: porque o reino de Deus está dentro de vós. Então logo, agora a presença de Deus não é uma réplica de uma caixinha, não é o salmo aberto, mas a presença de Deus está dentro de nós, faz parte do nosso ser. E aí você vem falar assim: pastor, e o que eu faço com as tantas lutas que eu estou passando na minha vida?
Ei, tem uma resposta de Deus para a tua vida. Entenda, de quem coloca a arca na frente das batalhas, a vitória já está ganha. Eu vou repetir isso para você deixar isso registrado. Quem coloca a presença de Deus na frente da batalha que você está vivendo, o que é a batalha que você está vivendo? É o desemprego, é a dificuldade dentro do casamento, é o relacionamento. O que é que está lhe causando preocupação, tirando o teu sono, trazendo preocupação, trazendo tristeza e amargura? Coloque a presença na frente, coloca Deus na frente e Ele começa a pelejar por você. Salmos de número 46, o verso de número 10, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ei, aquieta o teu coração, tranquiliza, fica em paz, deixa Ele pelejar pela tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E quando eu prego isso, eu estou pregando para mim. Muitas das vezes eu quero fazer da minha maneira, do meu jeito, com os meus contatos. E aí Deus vem muito claramente ao meu coração e fala: Levi, aquieta o teu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ei, o Senhor está com você. O Senhor, o nosso Deus, está na frente da tua batalha. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. O tudo fará é tudo. Entrega tudo para Ele. Descansa, fica em paz. Pastor, o resultado do exame não é favorável, pastor. Fique em paz, Ele já está nisso. Ei, você é mandado embora, fique em paz, Deus já está nisso. Eu não sei qual é a tua necessidade, mas aquieta o teu coração. Coloca o Senhor na frente das suas batalhas. Quando a batalha aparecer, você fala: Senhor, está nas tuas mãos, me guia, me dê sabedoria. Ei, não queira montar estratégia de como resolver o teu problema. Entrega tudo ao Senhor, confia nele. Eu quero convidá-los a se colocar em pés, para a gente entender que daqui a pouco vai acabar. Mas eu quero lembrá-los de que o Senhor dos exércitos está conosco. Entrega tudo a Ele. O teu casamento não é para vergonha, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Os teus filhos não é para vergonha, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Confia nele, Ele está trabalhando. Confia nele, Ele está agindo ao teu favor. Só confia nele. Deixa Ele agir. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Tranquiliza o teu coração. Não permita que a dúvida roube a tua fé. E quando se fala em fé, a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Então Ele pega a fé e te dá. Só que Ele te dá a fé para você confiar nele. É mais ou menos assim. Ele te dá um dinheiro para você comprar no mercadinho dele. É exatamente isso. Ele te deposita a fé. E nós não temos que pagar nada por isso. Muito pelo contrário, Ele acrescenta a nossa fé. Eu quero repetir para você registrar isso. Vai amanhecer a segunda-feira. Há um tempo atrás, quando amanhecia a segunda-feira, o inimigo da minha alma, quando eu estava acordando, abrindo o olho,
ele mostrava para mim uma lista. Conta de água, conta de luz, prestação do carro, aluguel da casa. Ia aparecendo uma lista, o pneu careca, ia aparecendo uma lista. Eu já amanheci a segunda-feira assim, desmotivado. Sabe aquele negócio? O tênis dos meninos tudo furado. Sabe aquele negócio assim? Até eu entender que, Senhor, eu sou teu filho, sou teu servo. E esse exemplo que eu estou te dando, Jesus está falando no coração de várias famílias aqui dentro hoje. Entenda isso, que todas essas preocupações é para roubar a tua fé. Não permita isso. O Senhor, o nosso Deus, Ele já está na frente da tua peleja. É só você confiar. É só você entregar para Ele. É só você se aquietar. Ele já visitou a tua família. Ele já visitou a tua causa. Ele já entrou nessa peleja por você. Uau, aleluia! Ele já entrou nessa peleja por você. Entrega a Ele. Deixa Ele agir. Querido Deus e Pai, visita, Senhor, a necessidade dos teus filhos. Pai, Tu és, Senhor, o leão da tribo de Judá, que vai na frente das nossas batalhas, Senhor. Eu creio em Ti, ó Pai. Meu Deus, visita cada família aqui representada. Tu conhece a necessidade dos Teus filhos, Senhor. Eu creio, Pai, nas Tuas promessas. É o que eu te peço e já te agradeço, Senhor. Em Teu nome, Jesus. Amém, Senhor.